Sentes pressão para aprender português e durante o teu estudo, quando praticas, quando pensas em começar uma conversa com um falante nativo, quando estudas, quando percebes que é difícil lembrar-te do que aprendeste, é difícil pronunciar, durante todo o processo de aprender uma língua, como no caso o português, tu sentes essa pressão de conseguir lembrar-te de tudo, conseguir falar logo bem, entender tudo à primeira. Sentes a pressão porque tu sabes que é muito importante aprender português para viver em Portugal, mesmo que os portugueses falem inglês muitas das vezes, porque tu respeitas muito os locais, respeitas a cultura, tu queres realmente fazer amigos, sentir-te integrado, adaptado, e principalmente hoje em dia em que há um discurso muito grande anti-imigração, às vezes quem é anti-imigração diz, eles não querem aprender a língua, eles não nos respeitam, e existe uma pressão, dois tipos de pressão. Pressão que vem de ti próprio, porque tu queres muito, sabes que é muito importante e queres ter resultados o mais rápido possível, mas também a pressão exterior, a pressão dos outros para que fales logo português, para que entendas, para que consigas logo. Mas a verdade é que aprender uma língua, aprender português, é um processo e tu não vais conseguir ter uma conversa logo. Principalmente se tu és estrangeiro e te mudaste para Portugal, essa é uma grande mudança. Tens muitas coisas a acontecer na tua vida que precisas de cuidar. Tens as tuas responsabilidades normais, por exemplo, a da casa, se tens filhos, tudo isso. Ainda tens de aprender como a cultura funciona, a aprender sobre a burocracia. Se vens para Portugal sem trabalho, precisas de encontrar um trabalho. É uma mudança muito grande. Há muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo quando te mudas para um novo país, para Portugal. E incluir aprender a língua pode ser mais uma coisa que talvez te sobrecarregue e é overwhelming, né? É sobrecarrega, é uma carga, um peso muito grande, não é? E esta pressão, agora pensa um bocadinho comigo. Tu sentes essa pressão? De onde vem? É pressão porque não tens pessoas que te apoiem e que te cobram e dizem: tu estás em Portugal, tens de aprender português. Estás em Portugal, tens de falar português, isso é muito importante. Sim, é verdade, mas isso não vai acontecer de repente. Não é num clique, num estalar de dedos. É preciso tempo. E às vezes as pessoas não são muito compreensivas nesse sentido e exigem resultado. Querem logo resultado. E às vezes isso acontece com muitas pessoas. Passa um ano, passam 2 anos, 3, 4, 5, etc. Eu até conheço pessoas que vivem em Portugal há 7 anos, aprenderam português, mas não conseguem falar. Não sei se esse é o teu caso, mas se é, não te sintas sozinho, porque acontece com muitas pessoas. Conseguem entender, principalmente ler, fizeram aulas, fizeram cursos, compraram livros, fizeram várias coisas,
mas ainda não se sentem fluentes ou ainda não são fluentes em português. E no dia a dia, em certas conversas com certas pessoas, vem essa: então, já estás aqui há 7 anos, mas não falas português? Devias aprender português. Estás em Portugal, é uma questão de respeito, não é verdade? E o que acontece com algumas pessoas é chegar ao ponto de uma depressão a uma ansiedade extremas. Eu, por exemplo, no meu caso também já passei por isso, porque como portuguesa, o que é que acontece? Ouvimos dizer que os portugueses são muito bons em línguas. Os portugueses falam muito bem inglês. Os portugueses falam até melhor que os espanhóis, melhor que os franceses, não é? Mas a verdade é que no meu caso, eu não. E eu sentia essa pressão, por exemplo, na escola, na sala, com os meus colegas e a minha professora, em que todos eram muito bons em inglês. Falavam muito bem inglês. A professora perguntava e todos os alunos sabiam a resposta, menos eu. Eu não. Eu tinha as piores notas e eu sentia o desconforto dos meus colegas, do tipo: estás a atrasar a aula. Tipo, o que é que tu estás aqui a fazer? Tu não dás uma para a caixa. Essa é uma expressão interessante. Não dar uma para a caixa. Significa não acertar nenhuma coisa. Zero coisas certas. E principalmente eu via a minha professora que ela não gostava nada de erros que eu fazia em inglês. Não gostava de explicar outra vez. E então na aula eu sentia muito a pressão dos meus colegas e da minha professora para conseguir ter uma boa performance, para conseguir responder bem, para falar bem inglês, para responder em inglês, para falar bem inglês. E não era uma pressão saudável, porque há certas pressões, um certo tipo de pressão que é para ajudar a ser accountable. Tipo um lembrete: olha, Sara, tu precisas de melhorar isto. Olha, tu não fizeste isto, mas devias fazer, mas olha, eu vou te ajudar. Não é ser só amigo e dizer todas as coisas que nós queremos ouvir, mas dizer aquilo que nós precisamos ouvir e que nos vai ajudar. Críticas construtivas. Mas infelizmente esse não era o caso. Era só cobrança, era só pressão e dizer: tu tens de conseguir, tu tens de saber falar, tu tens de saber as respostas. Então, não é esse tipo de pressão que nós queremos. Estou aqui a falar em português, mas se já viste outros vídeos meus aqui ou noutro lugar, sabes que eu falo várias vezes em inglês e eu consigo falar. Eu até consigo falar para a câmara, consigo colocar um vídeo meu a falar quer português, quer inglês, no mundo, na internet, para qualquer pessoa ver. Portanto, eu consegui superar isso. Foi difícil, mas eu consegui superar. E eu hoje gostaria de te passar uma dica para conseguires superar esta pressão. Principalmente a pressão que tu fazes a ti mesmo. Imagina que o cenário que eu disse. Tu vais mudar-te para Portugal. Vai ser uma grande mudança. Muitas coisas que vais precisar fazer e aprender, não é? Incluindo a língua. Mas às vezes o que nós tentamos fazer é overachieve. Tentar conseguir demais e que não é realista.
não se consegue aprender nenhuma habilidade da noite para o dia. E, claro, isso inclui uma língua estrangeira. Então, na verdade, eu vou partilhar o que eu vou começar a fazer agora. E começar a fazer porquê? Porque eu, muito em breve, no início do próximo ano, vou estar numa situação muito parecida à tua. Tu que vais ou que já te mudaste para Portugal para viver e passas por todo esse processo, eu vou passar por esse processo no próximo ano, porque eu vou mudar-me para a Dinamarca. Sim. Eu soube isso há muito pouco tempo, é muito recente, e o que é que acontece? Eu não sei nada sobre dinamarquês, ou até Dinamarca. É muito fácil termos a informação sobre vários países do mundo, porque as culturas são muito conhecidas, são muito famosas, mas a informação que chega a nós sem tentarmos encontrá-la sobre a Dinamarca é muito pouca. É claro que se eu for pesquisar, eu consigo encontrar muitas coisas sobre a Dinamarca. Mas a Dinamarca nunca esteve no meu radar. Eu antes não sabia nada de Dinamarca, só agora eu estou a começar a pesquisar mais. Então, claro, eu sei que vou precisar aprender dinamarquês. E é muito curioso que dinamarquês e Dinamarca são muito parecidos com Portugal numa coisa. Na Dinamarca e em Portugal, muitas pessoas falam inglês. O que é bom para começar, não é? É uma ponte. Inglês é uma ponte. Muitas pessoas na Dinamarca e em Portugal consideram muito importante e uma demonstração de respeito os estrangeiros aprenderem português e dinamarquês. E claro, eu tenciono fazer isso. Mas o que é que acontece? Dinamarquês e português têm os seus próprios desafios. No caso, eu fui pesquisar, é muito interessante. O dinamarquês e o português têm uma característica muito específica, principalmente o português de Portugal. E qual é? O português e o dinamarquês, quando falam, parece que estão a murmurar. Não pronunciam tudo, comem letras. E na verdade, este foi o tema no qual eu me especializei como professora de português. Eu sou professora de português, especialista em te ajudar a entender o que os portugueses falam, mesmo que falem rápido, mesmo que comam letras, sabes? Swallow letters. Porque é difícil a pronúncia e é difícil entender o que os nativos falam. E o dinamarquês tem esta mesma característica. Além disso, eu descobri que eles têm um som que muitos têm dificuldade, que é como em português, e então o estrangeiro que aprende dinamarquês e o estrangeiro que aprende português têm muita dificuldade com este som. Lhe. Lhe. Em dinamarquês não é do que eu ouvi, né? Eu ouvi este som e ouvi uma professora a explicar, não é totalmente lhe, é só lhe. É como se fosse metade do som. Lhe, lhe. Em português, lhe. Então, este som que esta professora dinamarquesa disse que é muito difícil para os estrangeiros, eu pensei, este som eu vou conseguir fazer. Então,
Estas características do dinamarquês deixam-me segura e confiante para realmente conseguir falar dinamarquês. Mas não vou deitar foguetes antes da festa. É uma maneira que nós usamos para dizer não vou celebrar, não vou festejar antes de acontecer. O que é a lógica? Acontece uma coisa boa e depois festejamos, não antes. Então, o que é que eu vou estar a fazer? Primeiro, ouvir. Ouvir dinamarquês. Só ouvir. Estar em contacto com a língua. Isto é uma coisa que eu sempre recomendo a todos os meus alunos, principalmente quando eles estão a começar a aprender português. Para aprender português, a primeiríssima coisa não é aprender. A primeira coisa mais importante a fazer quando se quer aprender não é tentar aprender. Então, o meu conselho é: não tentes aprender, que é o que eu vou fazer. Eu não vou tentar aprender, eu vou ouvir música, eu vou ver séries e filmes, só para saber como é que soa. Porque às vezes nós começamos a aprender uma língua e não sabemos como é que soa. Qual é o som? Qual é a sequência? Por exemplo, mesmo que tu não aprendas, por exemplo, chinês, né, mandarim, provavelmente sabes como é que é. Porque é uma língua com tantos falantes no mundo, o mandarim é tão falado que é impossível, quase impossível, uma pessoa nunca ter ouvido chinês na vida, não é? Mas no meu caso, dinamarquês, até o mês passado, eu nunca tinha ouvido dinamarquês. Eu não sabia nada. Eu sabia zero, nada. Então, não sabia. Eu não sei alemão, mas se eu ouvir alguém a falar alemão, eu vou pensar, eu acho que é alemão. Então, reconhecer a língua é importante. Eu, até há pouco tempo, eu não reconhecia dinamarquês, porque eu não tinha esta convivência, não tinha esta frequência de ouvir. E quando eu ouço, eu não tento muito. Esse é o segredo. Não tentar demasiado. Porque aí é que vem o erro. Tentar demasiado faz com que fiquemos com uma pressão demais. Enquanto nós, na verdade, precisamos de leveza, relaxamento. Eu sempre digo aos meus alunos: let it go, let it flow. Então, qual é que é a minha atitude? Simplesmente explorar, estar em contacto com a língua sem tentar aprender. Só estar em contacto. E eu conheço-me, eu sei como eu sou. E tu conseguires entender-te, autoconhecimento, não é? Tu saberes como é que tu és, vai-te ajudar muito. Porque eu sei o que é que aconteceu comigo com o inglês. Eu sei que tenho de ter cuidado para não sentir esta pressão. Eu sei os meus pontos fracos. Eu sei no que é que eu tenho mais dificuldade. E no meu caso, eu sentia muita pressão. Muita pressão. Não só pressão das outras pessoas, mas pressão de mim mesma. Eu tenho de conseguir, eu tenho de aprender, eu tenho de me lembrar, eu tenho de falar bem inglês, eu tenho tudo isso. Mas a pressão, na verdade, causa o efeito oposto. A pressão
esse peso, ansiedade, nervosismo, vai prejudicar o teu aprendizado. Tu queres muito aprender, mas por causa de quereres tanto e pôres essa pressão, o que vai acontecer é o contrário. Se tens muita pressão, muito nervosismo, muita ansiedade, o que é que vai acontecer? Tu vais te esquecer, não vais conseguir pronunciar bem, não vais conseguir lembrar-te das coisas, não vais conseguir falar, não vais conseguir ter uma conversa, não vais conseguir ser fluente, porque essa pressão bloqueia. Pressure blocks your learning. Completamente. A pressão, o nervosismo, a ansiedade, tudo isso bloqueia, para, elimina qualquer progresso, qualquer aprendizado. Por isso, o que é que eu vou fazer? É isso mesmo, só explorar, estar em contacto. Segunda coisa, assistir aulas no YouTube e usar apps. Eu vou estar a usar 2 apps que eu há pouco tempo fiz download. Chama-se Drops e Lingo. São aplicações que têm várias línguas. Eu escolhi o dinamarquês e tu podes escolher o português, não é? Qual é o catch? What's the catch? Qual é o pulo do gato? Mas isso é mais os brasileiros que dizem, o pulo do gato. Agora não me lembro da expressão portuguesa. Não importa. Às vezes a expressão vem, outras vezes não vem. Qual é o ponto? Qual é o pulo do gato? Qual é what's the catch? Qual a coisa mais importante? Eu estou na aplicação, eu estou no app, a ver as coisas. Ok, esta palavra. Ok. Eu só estou a olhar para a língua e estou a aprender sem tentar aprender. Eu vou tentar explicar melhor. No final, eu vou estar a aprender, mas o meu objetivo não é aprender. Isso é uma coisa que eu disse a mim mesma de eu não vou tentar aprender. Eu vou assistir uma aula no YouTube, por exemplo. Eu vou fazer aqui as coisas desta app. Não é para aprender. É só para estar em contacto. Exatamente como quando assistimos um filme ou uma série. O objetivo é só divertirmos-nos. O objetivo não é memorizar o filme, não é memorizar a série. O objetivo não é lembrar, é só assistir por diversão. É só entretenimento. Então, eu estou a assistir uma aula e eu não estou a tentar lembrar-me. Se me lembrar, ok. Se não me lembrar, ok também. Sem pressão nenhuma. Então, antes de eu ir para a Dinamarca, eu vou estar a fazer estas coisas. Vou assistir uma série, vou assistir um filme. Interessante esta palavra. Porque, por exemplo, eles dizem sim, eu tenho as legendas, a legenda diz sim, e eles dizem yeah. Yeah, sim. Ok. Tranquilo. Eles fazem um som estranho. Que som interessante. Pois é, eles falam assim. Interessante. Ok. Tranquilo. Tudo na paz. A aplicação, a Drops, por exemplo. Eu gosto muito de Drops porque ele mostra uma palavra nova e depois faz uns exercícios bem simples. E eu
vou a esta app uma vez por dia, só 5 minutos. 5 minutos. Só 5 minutos. Eu ainda não estou comprometida. I'm not committed yet. I'm just testing the waters. Só estou a testar as aulas. As aulas. Só estou a testar as águas. Há algumas palavras que eu lembro-me. Eu me lembro, sim. Por exemplo, desculpa é undschool. Porque eu acho engraçado o som. Undschool, undschool. É engraçado. E eu lembro-me. Mas há muitas palavras que eu já vi, eu não me lembro. Ok, tudo bem. Eu faço como se eu não me importasse. Como se eu não quisesse saber. I act as if I don't care. Se eu me lembro, ok, eu lembro. Se não me lembro, ok, também. Either way is fine for me. If I remember or if I don't, either way it's absolutely fine for me. Eu não tenho essa pressão. Quer me lembre, quer não me lembre, está tudo bem para mim. Eu não tenho essa pressão. O que eu fazia antigamente era, ai meu Deus, esta palavra, por exemplo, um livro, ai, deixa-me ler. Eu pegava num livro e tentava aprender e pensava, eu tenho de memorizar, esta palavra, esta gramática, e esforçava-me muito. Eu começava a estudar ativamente, não é? A aprender ativamente, com aquela atitude, eu agora tenho de estar muito focada, esta palavra eu vou repetir várias vezes, eu vou ler a explicação para me lembrar. Entendem o que eu quero dizer? Cada vez que eu tentava estudar, estava ali, assim, eu tenho de me conseguir lembrar. E esforçava-me para entender. E esforçava-me muito para entender e para conseguir falar bem. I used to put a lot of effort to remember, to learn, to study, to pronounce. Muito esforço. O que eu estou a fazer agora é não pôr esforço nenhum. No effort. I'm just doing it. É como a Nike diz, just do it. Eu estou em contacto com a língua, eu estou a fazer coisas para aprender, mas sem tentar aprender. Faz sentido? E eu tenho notado que isso me ajuda muito. Já alguma vez estiveste, por exemplo, na escola, num teste, e durante o teste tem lá uma pergunta. E tu pensas, eu sei isto, eu estudei muito, mas agora não me lembro. Naquele momento, no momento do teste ou do exame, estás nervoso e por causa disso não te lembras do que aprendeste e não sabes responder. O exame termina, o teste termina, sais da sala e de repente, já me lembro. O que é que aconteceu? Exatamente por estar nervoso, durante o teste, tiveste o que se chama em português de uma branca. Momentaneamente esqueceste-te porque estava nervoso. Nervosismo, pressão e ansiedade não ajudam em nada a aprenderes português. Ok? Eu espero que tenha sido muito esclarecedor, principalmente se tu és uma pessoa como eu que quer muito aprender a língua, respeita muito os nativos e quer verdadeiramente fazer parte da comunidade, integrar-se, fazer amigos. Sabes que aprender a língua é muito importante, não é? Mas não deixes que a pressão interior e a pressão exterior, a pressão que vem de dentro,
e a pressão que vem de fora te para, te bloqueia. É preciso muita inteligência emocional. Porque na minha experiência de aprender línguas e de ensinar português, eu cheguei a esta conclusão. O que realmente para as pessoas, o que realmente faz com que a pessoa não consiga chegar à fluência, não tem nada a ver com a língua em si. Os aprendentes falham em atingir a fluência, não porque a língua é difícil, mas porque não têm a inteligência emocional para gerir a pressão, a frustração, não têm humildade, não têm paciência. O sucesso em falar uma língua fluentemente não tem a ver com o estudo da língua em si. Tem a ver com a atitude e com a inteligência emocional. Ok? Então agora eu queria ver aqui. Eu sugiro fazer um exercício. Depois de ouvires isto tudo, não é? Que é importante, mas é mais importante ainda a pôr em prática o que aprendemos, porque senão não vale de nada, não é? A bicicleta, se está arrumada, não andas de bicicleta, a bicicleta não serve de nada. E worth nothing. Então, vamos fazer assim. Isto que eu acabei de falar está relacionado com o poder das coisas pequenas e o poder das coisas simples. Começar pequeno e começar simples é uma das coisas mais importantes para te ajudar a gerir, não é? Manage a pressão. Então pensa, qual é a coisa mais pequena ou qual é a coisa mais simples que eu posso fazer agora que me vai ajudar a aprender português? A aprender português, a melhorar, a praticar. Não é fazer uma coisa muito grande. Coisas muito grandes são assustadoras. E, principalmente, se queres, por exemplo, construir de forma consistente o teu aprendizado, porque para aprender é importante ser consistente, começa pequeno. Deixo esse exercício para ti, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Há pessoas que não têm medo de falar, outras que têm, outras têm outros problemas, outros desafios a superar. Então eu pergunto-te, se estás nessa situação de te sentir pressionado, algum tipo de pressão, qual é uma coisa, apenas uma coisa, a coisa mais pequena e a coisa mais simples que tu podes fazer, não só para superar, overcome a pressão, mas também para aprender. Por exemplo, pressão de falar com um português. Se talvez a coisa mais pequena que tu podes fazer para te preparar para falar com um falante nativo é tan, 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 falares contigo próprio. Sim, olha para o espelho ou não, mas pensa numa conversa. Fala aquilo que tu queres dizer a outra pessoa, mas para ti próprio. Fala sozinho, conversa sozinho. É menos overwhelming do que falar com uma pessoa na rua ou numa loja que não conheces. Não é? Coisas pequeninas, 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 pequeninas. Para teres menos resistência. Hoje pode ser esta coisinha assim pequenina, não é? Pode ser
a melhor coisa para tu fazeres e que te vai ajudar. Porque outra coisa é muito difícil e é assustador. It's scary. Mas imagina, hoje começas e dizes: ok, vou praticar. Vou falar sozinha. Vou falar comigo mesma. Fazes isso durante um tempo. Uma semana, 2 semanas, não sei. E depois começas a ficar à vontade. Já é natural, porque tens o hábito. Já falas contigo em português várias vezes. Os teus pensamentos em português várias vezes. Ok, já é natural, já é adquirido. Então aí já está. Podes pensar, qual é a próxima coisa? Agora que já é natural para ti falares português contigo próprio, qual é a próxima coisa? Que já não é tão difícil assim. Talvez começas a falar com um amigo e um amigo que tu tens confiança. Um amigo que é verdadeiro amigo, que tu sabes que te vai apoiar. Então começas a falar assim uma palavra, 2 palavras, numa frase, às vezes só uma frase, e pouco a pouco, com uma escada, vais subindo. E isso vai te ajudar a eliminar a pressão. Ou às vezes, como eu reparei, no meu caso, eu estava com uma pessoa e eu queria falar, mas eu percebi que eu não conseguia. Eu não consigo falar. Mas depois eu percebi outra coisa. Qual é a coisa mais simples, mais fácil? É dizer-lhe: olha, eu aprendi uma palavra nova. Parece muito pequenino e às vezes nós subestimamos as coisas pequeninas, mas coisas pequeninas têm muito poder para nós termos o que se chama skin in the game. Para começar, para ganharmos momentum, ganhamos como se diz em inglês, momentum. E então, nessa transição, porque é difícil de repente começar logo a falar na língua, assim de repente, português. Então, esta amiga que eu fiz há pouco tempo, eu fiz uma amiga dinamarquesa e eu queria falar com ela, mas senti vergonha, senti sim uma coisa. Eu não consegui falar, mas eu consegui dizer: olha, eu aprendi esta palavra nova. E pouco a pouco vamos conseguindo. Em português costumamos dizer: grão a grão enche a galinha o papo. Pouco a pouco nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Pouco a pouco chegamos onde queremos chegar, ok? Então, pensa, como é que tu podes aplicar isto que acabaste de ouvir? Como é que tu podes aplicar na tua vida, na tua realidade, para eliminar essa tensão, essa pressão de falar português? Uma coisinha pequenina. E começa a fazer. E começa a fazer e continua a fazer. Então diz-me, qual é aquela coisa que tu vais fazer, pequena, simples, mas poderosa, que te vai ajudar a aliviar a pressão, tirar esse peso dos ombros e que te vai ajudar a aprender mais e melhor português. Comenta aqui nos comentários, eu leio todos e respondo a todos. E lembra-te, dá um like para eu saber que gostaste de vídeos como este, para eu fazer mais, e subscreve, porque aqui no canal tens tudo o que precisas para saberes como aprender português da melhor maneira e atingires o teu resultado final, que é qual? Ter a melhor vida possível em Portugal e com os portugueses, ok?
Vou também deixar aqui ao lado uma sugestão de vídeo para ti, para continuares a tua jornada de português. Vemo-nos na próxima. Tchau, tchau!